sejam bem-vindos aqui ao Fórum Super Portista. Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que dizes. Nós somos o Futebol Clube Porto ou não somos o Futebol Clube Porto? Sim, mas tens que apresentar resultados. Muito boa noite, estamos em direto aqui uma vez mais na página Super Portista, uma vez mais esta janela aqui do Zoom, através do Fórum Super Portista. Podem participar aqui também nesta nossa conversa. Nós vamos iniciar esta nossa conversa com o Nuno Neto e com o Patrick Gonçalves, mas depois, se quiserem se juntar a nós, podem fazê-lo através da janela Zoom. O link está na descrição precisamente desta live. Também podem fazê-lo através de comentários aqui nesta live. E hoje estamos em direto não só no Facebook, mas estamos também no nosso canal de YouTube e estamos também na Twitch, por isso podem também seguir a nossa página na Twitch e participar aqui neste fórum, que é um fórum de todos os portistas. Vamos, sem mais demora, para olhar para o Futebol Clube do Porto desta semana, em que o Futebol Clube do Porto venceu o Nacional da Madeira por 2-0. Vamos olhar para esse jogo e também lançar sempre esse jogo com o Benfica, frente ao Benfica, para a Supertaça de Portugal. Vamos então começar aqui o nosso fórum. Boa noite a todos, Patrick e Nuno. Eu começo se calhar aqui pelo Nuno. Nuno Neto, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto? Uma vitória em que o Futebol Clube do Porto cumpriu os serviços mínimos, é aquilo que se pode dizer, se calhar, de balanço. Uhum. Nuno, estão aqui a dizer que estás sem som, não sei se... agora já estou a ouvir, podes falar, podes continuar. Sim, podes continuar, estamos a ouvir. Deste fim de semana já esperou mais um bocadinho para... Repete só um bocadinho para trás, porque estavas aqui sem som, as pessoas que não te ouviram, foi? Foste tu que me cortaste. Foi. Então, olha, boa noite a todos, mais uma vez. O que eu disse há bocado foi relativamente a este jogo com o Nacional. O Futebol Clube do Porto está a chegar a uma situação em que o Sérgio está-se a sentir um bocadinho mais confortável em alterar um ou outro elemento. Viu-se a substituição do Manafá pelo Nanu. Por exemplo, o Diogo Leite também já engrenou pelo caminho certo. O Sérgio também esperou mais um bocadinho para fazer as substituições. O Futebol Clube do Porto começou no seu esquema normal de 4-4-2, que já dá uma certa segurança ao nosso mister para começar os jogos de início assim, e dá para ele depois jogar mais um bocadinho durante o decorrer do jogo, consoante o jogo assim o peça. E viu-se que nas primeiras substituições o Futebol Clube do Porto manteve o 4-4-2 e depois, quando teve que meter o Grujic, é que mudou para o 4-3-3, em que o Marega encostou à direita durante alguns minutos, que ele depois também foi substituído. Ou seja, a nível ofensivo estávamos num 4-3-3, mas sem posse era um 4-5-1. E acho que o Futebol Clube do Porto está a ficar cada vez mais tranquilo com o jogo que tem como aquele jogo que fazia no fim da época passada. Está cada vez a ficar com mais confiança, está a trazer mais garantias a todos os atletas, que eles sentem isso, e daí o aumento da confiança. E acho que foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto conseguiu agora controlar o jogo do início ao fim, embora tenha havido ali uma ou duas situações em que o Nacional poderia ter criado perigo para golo, mas fora isso o Futebol Clube do Porto teve o jogo sempre controlado, o que nos traz bastantes mais garantias do que aquilo que nós tínhamos há 2-3 semanas atrás para o próximo jogo com
a Carnide. Principalmente a nível de defensivo, que tínhamos falado aí, que temos vindo a falar, esse aspecto em que o Fogo do Porto tem sofrido bastantes golos esta época, principalmente em casa, não é? Que é um fator estranho, se podemos assim dizer, para a equipa do Fogo do Porto, mas eu pareceu-me neste jogo que o Fogo do Porto teve mais, principalmente o Sérgio Conceição, teve mais preocupações em garantir que o Fogo do Porto também não sofresse golos e depois, claro está, marcar. Mas também mesmo assim não tivemos muitas oportunidades de golo. O Nacional também praticamente não teve nenhuma, não é? E isso, acho, sim, diz. Acho que neste jogo notou-se melhor a pressão alta do Futebol Clube do Porto, a preocupação de individualmente de ganharem a bola, de, se necessário, fazer uma falta. Notou-se também uma diferença enorme para mim do Nanu contra o Passos Ferreira para o jogo da taça, para o Nanu agora contra o Nacional. Muito mais seguro, a fechar muito melhor por dentro. O Diogo Leite esteve impecável. O Zaidu jogou a primeira parte, a segunda não esteve lá, não sei se será por problemas físicos. Não poderemos dizer que foi o Nacional que o tenha travado, porque houve ali muitas situações em que eu estava sempre à espera a ver quando é que ele aparecia no corredor, mas ele ficava por trás. Provavelmente poderá ter sido também instruções do Sérgio para ele não subir tanto, não sei. Há aí algumas incógnitas, mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto, a nível defensivo e a nível ofensivo também, está cada vez melhor de jogo para jogo. Uhum. Muito bem, introduzo agora aqui o Patrick. Patrick, o olhar sobre este jogo em que o Fogo do Porto venceu por 2-0. Não sei se concordas aqui com o que o Neto já foi falando aqui. Qual é a tua opinião também e se tens alguma coisa mais a acrescentar sobre este jogo? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Sim, eu acho que o Nuno Neto disse muitas coisas, quase, acho que praticamente tudo certo, tudo na mesma opinião. Foi um Futebol Clube do Porto muito mais seguro. Os problemas que tivemos tendo nos últimos jogos também causa de uma evolução na equipa. Prontos, é a transformação de uma equipa nova com muitos jogadores, com muitas entradas novas e pronto, causa sempre às vezes uns erros que é normal, mas mesmo ver-se essa evolução dos últimos 4, 5 jogos do Futebol Clube do Porto, onde mesmo como adepto e apreciador de futebol, vê-se um jogo muito, muito melhor, sem grandes riscos, não é? E foi bom não ter sofrido nenhum golo. Acho que foi o segundo jogo até agora que não sofremos golos, por isso não é por termos sofrido golos contra as outras equipas, Tondela e por aí fora, que não temos uma boa defesa, não é? Há erros que acontecem e isso é preciso melhorar e acho que o Sérgio Conceição muito bem o fez. Nos últimos jogos dá para perceber que há aí a melhoria, mesmo no segundo jogo contra o Tondela, com outras entradas de jogadores não tão habituais e neste jogo também a entrada do Nanu demonstrou que pode estar também a bom nível ao Futebol Clube do Porto. Fez um bom jogo, acho que fez um muito bom jogo e o Zaidu talvez seria por poupanças que retiram ao final da primeira parte, talvez para poupar contra o Carnide. E o Oliveira fez um grande jogo mais uma vez. Estou a gostar muito do Oliveira. Não é de todos os jogadores com uma pessoa pode dizer que já lhe ofereceu um café. Por causa do Oliveira, até hoje foi o único que me ofereceu um café, por isso tenho um carinho especial por ele, não é? Na altura, foi no inverno, antes de entrar, antes daquela lesão do Danilo. Acho que nem muita gente falava aí do Oliveira, não é? E eu já como portista, uma pessoa tem sempre um carinho especial pelos jogadores e achei um exemplo muito bonito de ter-me pago um café ali no Dragão e fico muito contente por ele. Mais um grande jogador da casa, tanto ele como o Diogo Leite está a ter uma boa evolução, está demonstrando que pode ser novo, mas
mas como defesa já tem aquela coisa de querer ir atrás da bola, de correr, de estar. Pá, tem ali um bom professor também, o Pep, viu-se mesmo acho que foi por volta dos 20 minutos, cabeceou a bola. Infelizmente foi assim mais a direção do guarda-redes, mas vê-se aquela evolução que ele vai atrás da bola, que ele quer, ele puxa, tanto como o Oliveira, e joga muito o Oliveira, não é? E acho que os outros jogadores têm que copiar isso um pouco e saber o que é a mística do Porto, e estão fazendo muito bem, e foi um bom jogo. Olha, eu antes de dar aqui a palavra aqui ao Telmo, que também quero saber a opinião dele sobre este jogo e sobre aquilo que já disse o Patrick e o Nuno Neto. Primeiro tenho que elogiar aqui o chapéu do Nuno Neto, que é um chapéu bonito de Natal. Top. E dizer que aqui estão a dizer, por exemplo, o Pedro Santos está a dizer para o Telmo tirar o casaco, que está a destoar aqui. Muito vermelho. Está muito vermelho. Portanto, daqui a pouco o Telmo finge que vai à casa de banho e tira o casaco, Exato. não há problema nenhum. Sim, mas ele que tire só se tiver alguma coisa por baixo. Senão... Claro, exato. Eu já tinha pensado nisso antes de entrar, mas... Não houve tempo, ok. Não houve tempo para agilizar ainda. Muito bem. Telmo, então como é que viste este jogo? E não sei se concordas com aquilo que foi dito aqui, se tens alguma coisa mais a acrescentar sobre isso, a tua opinião. Ok, pronto, boa noite a todos. Aqui um programa especial, o último do ano, acho. Não, quer dizer, se ainda vai haver mais um, mas não sei. Mas principalmente em semana de clássico. Muito importante. Pronto, boa noite a todos, ao painel e a toda a gente que nos estiver a ouvir. A minha opinião, vou só reforçar alguns pontos que podem ser mais alguns detalhes importantes, mas na realidade estou de acordo praticamente com tudo que o Nuno disse, praticamente tocou nos aspectos fundamentais, mas sim, a minha análise passa por dizer que por muito que não tenha sido um jogo espetacular ou tenha sido um jogo com uma nota artística muito alta, na minha opinião foi dos jogos mais conseguidos do Porto desta época, se não, se calhar, o melhor. Foi dos jogos mais descansados, não é? Que não sentimos assim tantas dificuldades, não é? Digamos assim. Sim, sim, a nível de controle de jogo, a nível de domínio do jogo. E achas que isso se nota uma evolução do Sérgio Conceição também nesse aspecto de se calhar estar mais preocupado nesta fase de treinar aquilo que nós temos vindo a apontar nos últimos tempos, que é principalmente na defesa, o principal problema? Sim, acho que, quer dizer, há vários fatores. Acho que, conforme nós já tínhamos vindo a falar desde o início desta série de programas, acho que era mais ou menos nítido o caminho que o Porto ia seguir no futuro, que é onde está agora e onde ainda vai chegar, que é reforçar toda a ideia de jogo, todos os princípios de jogo que são alicerçados pelo Sérgio Conceição e já vinham da época passada, reforçá-los e potenciar o sistema de jogo mais sólido do Porto, que é o 4-4-2. Pronto, nós sempre aqui dissemos, eu disse, e praticamente acho que foi unânime, toda a gente concordou que no início estava a ser dada um pouco a confiança a quem tinha conhecimento, que era para começar a época, mas depois isto ia alinhar neste sentido. Estamos agora neste momento, que é 4-4-2, e com uma série de nuances, depois algumas que nós andamos a falar nestes programas. Pronto, a nível do Sérgio Conceição e dos aspectos a melhorar, também vai um pouco nesse sentido, ou seja, o que é que... Eu sempre achei que o Porto já fazia muitas coisas bem, obviamente nem tudo estava bem, porque também houveram reforços que entraram, tinha que haver alguma paciência, alguma adaptação. Como eu sempre referi, isto não há muitos milagres nestas coisas da seleção e dos critérios para escolher os jogadores. Tirando algumas circunstâncias que não são normais no futebol, há onde sempre jogar os que treinam melhor e os que jogam melhor. E este jogo para mim foi um claro exemplo disso. Só antes de passar mais, se calhar, uns fatores individuais, mais para responder ao teu ponto dos aspectos defensivos ou que foi melhorado. Sim, acho que melhorámos, obviamente, o entrosamento dos jogadores, o entrosamento da linha defensiva com a linha média, porque se a linha média ficou mais ou menos parecida à do ano passado, exceto o Danilo, mas também já referenciei que para mim o Danilo efetivamente nem era um titular indiscutível, era um jogador bastante importante, claro, mas os melhores jogos do Porto que eu me lembro de ver do ano passado
era sem o Danilo, tenho que ser sincero, era com o Uribe e o Sérgio Oliveira a jogar. Portanto, por aí, eu nunca achei que isso fosse um problema à venda do Danilo, sabendo que é um jogador importante, obviamente. O mais importante era a linha defensiva. Obviamente que a saída do Alex Telles, por muito futuro e muito já rendimento que se veja no Zaidu, com algumas arestas a limar, mas obviamente com o Alex Telles, e depois tínhamos o resto da defesa particular, sabendo que houve a lesão do Marcano, tivemos que adaptar, depois houve a lesão do Pepe, estamos a adaptar, e estes jogadores têm que ter alguma paciência. Se formos a ver, o Mbemba, se calhar há um ano atrás ninguém dava nada por ele, agora nós vemos o jogador que é o Diogo Leite. Pronto, já falámos aqui várias vezes, é um jogador que tem muita qualidade, tem muito futuro, mas por vezes parecia que ainda desligava do jogo ou não estava 100% focado. Pronto, teve alguns erros, cheio da equipa, jogou o Sarre na mesma linha, jogador jovem, muita qualidade, já apresentou rendimento alto em alguns jogos, mas não conseguiu ter foco máximo e concentração máxima nos jogos todos, acabou por sair da equipa, e agora o Leite aproveitou e está num nível alto. Toda a gente conhece o potencial dele. O Nanu, que foi aqui bem referenciado, também para mim não é novidade, toda a gente que acompanha o campeonato sabe da qualidade que ele tem e que tecnicamente, ou seja, a nível individual, principalmente a atacar questões técnicas, mais toque de bola, circulação de bola, que é importante, estaria sempre um nível acima do Manafá, mas o Manafá tinha critérios... Eu acho sinceramente muito semelhantes. O Nanu, quando jogam os dois, eu não consigo encontrar muitas diferenças características. São os dois rápidos. Sim, são parecidos, mas no toque eu considero só que naquele futebol mais associativo de pé para pé, bola no chão, um jogo mais jogo mais articulado, tem alguma maior capacidade o Nanu, porque me parece que tecnicamente é um pouco melhor, mas sim, são parecidos em muitas coisas, na velocidade, às vezes a fechar um bocadinho pior por dentro, ou às vezes se calhar não alinhar tão bem. Pronto, são aspectos que estão a ser trabalhados, mas eu vejo o ponto positivo no Nanu nesse ponto, que é, tecnicamente considero ser um pouco superior, ou seja, não ter aquelas percas de bola um bocado desplicentes, tem a ver mesmo com as questões técnicas. Às vezes quando o Manafá perdia a bola é porque tecnicamente ele obviamente não é um portento e por vezes tinha algumas percas de bola que não eram muito normais para um jogador deste nível, pronto. E aí o Nanu me parece mais refinado e me parece que pode ser trabalhado para ser um jogador um nível um pouco acima do Manafá. E pronto, teve a sua oportunidade agora e está a corresponder. Enquanto tiver a corresponder, acredito que vai continuar na equipa. Depois, só para fechar, os aspectos mais, digamos, de táticos ou de atitudes comportamentais, que eu acho que o Nuno acho que também já tocou em alguns, que eu acho que precisavam de ser melhorados e foram melhorados já este jogo, e eu acho que no futuro vão ser muito mais. Passa muito para além da concentração e do foco, passa muito pela intensidade de jogo constante, ou seja, não ter e pela agressividade pela bola, e acima de tudo pela reação à perda. Ou seja, estes três fatores eram três fatores em que o Porto falhava muito, porque conseguia ter intensidade e agressividade durante uns minutos, mas depois era capaz durante uns minutos não ter. E isso nós vimos em jogos contra o Tondela, nos 2 jogos e outros jogos que aconteceu, e depois pagávamos caro isso. E mais forte e mais do que isso é a pressão e a reação à perda, ou seja, a primeira fase da pressão do Porto, que é basicamente a linha avançada e a linha média começarem a encaixar na primeira fase de construção do adversário, quando ele tem bola e está a tentar construir de trás. Eu acho que nós estávamos a ser bastante, digamos, macios e pouco intensos e pouco agressivos em alguns jogos, ou pelo menos não éramos o jogo todo. Agora, neste jogo, gostei bastante dessa postura, o Porto conseguiu ser bastante mais intenso nessa questão da pressão e, acima de tudo, na reação à perda, mais do que a pressão, que já é um comportamento importante neste sentido, é a reação à perda. É quando o Porto está com a bola, imaginemos, no meio campo adversário e a perde, qual é que é o comportamento dos jogadores mais próximos da bola em relação a isso? Se é agressivo, se não é, se é intenso, se não é, se tenta recuperar a bola, se tenta fazer falta, se tenta fazer compensação se alguém estiver a faltar. Pronto, eu gostei bastante disso. Até o Porto. Sim. E nos outros jogos, por muito que nós fôssemos mais malzinhos, quando não éramos, nem sempre o fazíamos bem.
A tal falta de posicionamento que tu falaste há dois, defensiva. exatamente, individual, conforme tu falaste há 2 ou 3 podcasts atrás. Certo. E este fim de semana notou-se completamente o contrário. A agressividade, a vontade, o querer e depois a pressão, mas bem feita também. Sim. Principalmente, sim, concordo com isso, principalmente, eu acho que o Conceição tocou nesse ponto, principalmente nos médios, porque, e não quer dizer que eles jogassem mal ou que eles não fossem intensos nem agressivos, mas os médios, por vezes, o Sérgio Oliveira e o Uribe, faziam isso tudo bem, mas uns metros mais atrás no campo, ou seja, só começavam a fazer essa pressão, imaginemos no nosso meio campo, quando o adversário passava a linha média. Mas por vezes há jogos, se for com esses adversários mais fracos, que uma equipa grande tem que ter capacidade de fazer isso logo uns metros mais à frente, ou seja, tentar condicionar a primeira fase de construção da outra equipa lá no meio campo deles. Pronto, e acho que isso foi um dos pontos que o Porto sim melhorou, e nota-se, e pronto, e é por isso que eu digo que, na minha opinião, sem estar a olhar para a espetacularidade do jogo, foi porventura o melhor, ou se calhar está entre os 2 melhores jogos mais bem conseguidos do Porto. Não me lembro, sinceramente, para além de sentir um controle e um domínio total do jogo, mais controle do que domínio, porque domínio foi mais a primeira parte, claro, considero isso, que o Porto foi mais acutilante, teve mais oportunidades de gol, marcou os golos. Depois, obviamente, que acho que bem controlou o jogo na segunda parte, resguardou-se. Temos um jogo importante quarta-feira, o Porto não poupou praticamente ninguém, como toda a gente viu, só poupou nos minutos finais e até devido a circunstâncias um bocado lamentáveis de toques, mas que eu considero que não vão ser importantes para o jogo de quarta-feira. E já lá vamos olhar também para esse jogo. Antes de introduzir aqui o Nuno Lobo, também quero saber a sua opinião, que ele já está ali à espera, também já há algum tempo para intervir. Dizer a quem nos está a seguir aqui, e estão muita gente a seguir-nos hoje e a comentar, que podem entrar aqui através de videochamada ou então apenas de áudio, e entrar aqui na conversa e também dar a vossa opinião, juntar-se a nós. De qualquer das formas, estamos a seguir essas perguntas e eu até vou lançar aqui já uma pergunta ao Nuno Lobo, depois também pode falar sobre o jogo, mas aqui estão a perguntar, neste caso foi a pergunta sobre o Filipe Anderson, que há aqui quem diga que deve voltar para a Inglaterra, há outros que dizem que o Filipe Anderson que já não deve jogar mais no Porto. Qual é a tua opinião também, Nuno Lobo, sobre o Filipe Anderson? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estão-me a ouvir, não está? Sim. Eu não vou. Eu penso que na última crónica que eu escrevi, falei sobre o Filipe Anderson e o Anderson a brasileiro. Sinceramente, até o dia, o último jogo que ele fez, sinceramente não vi nada dele. Não penso que nesta altura não será uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto, mas isso, a gente pode estar aqui a tecer mil e uma opiniões, 1001 comentários, mas acho que isso vai caber ao Sérgio Conceição definir, a nível desportivo, o que será melhor para o Futebol Clube do Porto. Isto porque eu sinceramente não sei quanto é que nos fica o Porto, o Futebol Clube do Porto, na situação que atravessa, quanto é que nos fica, quanto é que o Porto tem que despender para ter um jogador que, quando entra, as oportunidades que tem, não as agarra, nada mostra. Acho que será, penso que haverá essa possibilidade, como estás a dizer, Bruno, muita gente está a comentar, a dizer que, se calhar, recambiá-lo de volta, porque os jogadores que entram num campo, eu muitas vezes, isto para chegar, acho que vou responder com este paralelismo. Eu hoje assisti a um jogo, Porto-Estoril, Futebol de Porto. A primeira parte, para chegar ao Filipe Anderson, a primeira parte do Porto, QB, razoável para aquilo que o Porto é a equipa que mais gols sofreu na segunda liga. E depois, na segunda parte, o Porto apanhou-se a ganhar com um golo do nosso Conceição. Eu fiquei admirado, o Porto estamos a ganhar o Estoril, primeiro lugar, só que depois, é isso que eu quero ver no Porto. E o Porto empatou, o Estoril empatou com o Futebol Clube do Porto, eu já publiquei algumas coisas nas minhas redes sociais,
com um golo de penalti escandaloso. Eu acho que todos os esportistas hoje deviam ver e publicar nas suas redes sociais o escândalo que foi hoje no Estoril, com aquele golo, um gamanço. Eu não tenho adjetivos porque eu não quero ser mal educado, porque a minha vontade, quando falo nisto, vocês conhecem-me, é inacreditável como é que o Arte marca penalti aos 99 minutos, com os tempos de descontos, um penalti, o gajo bate com o pé na relva, ou na erva, que aquela porcaria era, e o gajo marca penalti contra o Futebol Clube do Porto. Mas isto para quê? A segunda parte do Porto foi um bocado sofrida, mas vi, é isso que eu adoro, jogadores a dar tudo. Isto foi o que o Porto fez e que o Filipe Anderson não faz. É o que o Futebol Clube do Porto, é esse Futebol Clube que eu quero. Sem saber mais ou menos, entregou-se de alma e coração a defender aqueles 3 pontos preciosos contra o Estoril. É essa a atitude. O Conceição, a 6 ou 7 minutos antes de sair, deu-te 5 com a língua cá fora. É isso que é sentir a camisola do Futebol Clube do Porto. E até se formos a ver, para aquilo que conhecemos do Sérgio Conceição, até tem tido muitas oportunidades, não é? Porque daquilo que conhecemos do Sérgio Conceição, se calhar era em outras situações, se calhar já tinha gostado, digamos assim. Eu sinceramente, não queria muito individualizar aqui os jogadores, porque vai acontecer que se calhar daqui a 2 meses ele sobe de produção, claro, e estamos a dar o dito por não dito. Claro. Até o momento, aquilo que eu vi do Filipe Anderson, zero. E, acho que as 2 aquisições mais fracas que nós tivemos para mim é o Sar e o Filipe Anderson. O Sar, porque estou-me a lembrar de jogos passados e é meter água até mais não. Agora, não sei se já respondi aquilo que tinhas dito do Filipe Anderson, mas antes só queria aqui dizer mais uns comentários em relação também ao jogo do Porto Nacional, que eu ouvi aqui os meus colegas de painel a falarem, e algumas coisas que eu não concordo, e vou já dizer porquê, mas antes de mais dar os parabéns à vitória excelente do Porto em voleibol porque o Futebol Clube do Porto não temos tantas modalidades como os outros clubes têm, né? Tem mais dinheiro que nós, pelos vistos, mas dar os parabéns às nossas meninas de voleibol, uma vitória excelente por 3-0 ao Sporting, uma vitória normal contra a Juventude de Passense em Hóquei Patins, e uma vitória 10ª consecutiva do nosso Futebol Clube Porto em basquetebol, porque o próximo jogo vamos jogar com o Sporting em basquete, vamos ao pavilhão João Rocha. Relativamente, os parabéns às nossas equipas. Foi um fim de semana em grande pena. Hoje o futebol, a equipa B, aquela roubalheira, aquele escândalo, aquela vergonha daquele árbitro, ter-nos roubado os 3 pontos. Relativamente à nossa equipa de futebol contra o Nacional, uma primeira parte bem conseguida. Concordo aqui, acho que todos, foi unânime, dizemos que a única coisa que se sobressaiu deste jogo foi a nossa coesão defensiva. A ligação meio-campo, o Uribe teve muito bem. A coesão o Sérgio Oliveira, aqui tanto falaram, acho que foi o Patrick que falou nisso. O Sérgio Oliveira foi o jogador com mais passes falhados do Futebol Clube do Porto. Eu penso que tanto o Sérgio Oliveira como o Otávio, vocês sabem que o meu predileto, o maestro do Futebol Clube do Porto, Deus queira que ele esteja preparado e vai estar, se Deus quiser, contra aquela agremiação desportiva do Carnidense na quarta-feira. É o que eu quero, o Otávio esteja presente em jogo. Agora, eu acho que foi uma primeira parte bem conseguida, coesão defensiva que sentimos, a ligação entre defesa e meio-campo muito boa, e depois na segunda parte houve ali alturas em que senti eu não sei, que é normal, se calhar, a pensar mais um bocado, e vimos a lesão, aquilo não era cartão amarelo, era cartão vermelho, sobre o Otávio, aquele lance do Otávio, e vi na segunda parte um Porto, se calhar, mais, não é perdido, se calhar não é a palavra certa, não é justa, um Porto mais, se calhar, preocupado, apesar do Sérgio Conceição muito bem não ter poupado jogadores contra um jogo muito importante que vai antecede a um Porto Benfica. Houve ali o Porto, acho que aquele, até hoje, acho que foi o Nuno que disse, não sei se foi Nuno ou Patos, eu não me lembro, que o jogo mais bem, não foi o nosso querido amigo Telmo. O nosso querido amigo Telmo, que já mudou de casaco. Agora está melhor. Olha, até aqui fica. Está melhor. Isto para dizer o quê?
eu não, como é que eu vou explicar? Achei, sinceramente, que o jogo que mais gostei de Futebol Clube do Porto até hoje no Campeonato Nacional, a primeira parte contra o Sporting e depois aquele dilúvio de golos, o Portondela. O Boa Vista também esteve bem. O Boa Vista não, a primeira parte foi... Sim, a primeira parte, sim. A segunda parte entramos, marcamos logo um golo, mas pronto, ganhamos 5-0 Claro. ao Boa Vista, que a seguir ganha 3-0 ao Benfica. Agora, o que é fantástico ver no jogo, a relação que acho que, sem individualizar muito, em resumo, não sei se o Bruno, podemos aproveitar isto fim de ano também, o Porto temos coletivo, não temos, porque eu sou franco, não temos as muitas estrelas, e os milhões justificam isso, as muitas estrelas do Benfica, a nível de jogadores, individualmente, mas o Benfica, graças a Deus até agora, não conseguiu montar uma equipa, um coletivo. E nós o que é que nos podemos agarrar, nós esportistas, é que não temos aquelas estrelas todas, mas penso que a nossa força está no nosso coletivo, na nossa garra, no nosso querer. Porque não vamos comparar, se a gente for individualizar, já fiz essas contas, lugar a lugar, eu não quero fazê-lo, não vou fazê-lo aqui. Mas se formos a ver daquilo que se fala, pelo menos também na imprensa, o Benfica está à procura de mais jogadores no mercado, que não está satisfeito com os jogadores que tem e gastou 100 milhões, não é? Portanto, Bruno, eles podem procurar os jogadores que quiserem, imagina, mas se calhar, de certeza absoluta, o ter excelentes jogadores, tecnicamente, com uma qualidade acima da média, não significa ter uma equipa. E o Futebol Clube do Porto, aquilo que nos tem mostrado, um jogo que eu esteja, se calhar o do Nacional, concordo, acho que também a ideia geral de todos é unânime, que se calhar foi o jogo em que a gente teve menos com o coração a bater. Isto é limpinho, vamos ganhar, é limpo, o Nacional nada fazia, porque o Porto vendeu bem também, mérito Porto. Agora, nós temos o coletivo, e penso que é esta mensagem, que o Sérgio é assim, não é? Essas coisas assim, que ele está a pensar para os adeptos do Futebol Clube do Porto, porque vocês vejam uma coisa, temos o Otávio, o nosso mestre, alguém me dá a explicação porque é que, eu não sei, nós não estamos lá todos os dias com eles, o Fábio Vieira tinha estado bem quando entrava, comparem-me o Fábio Vieira com o Filipe Anderson. Já falámos aqui a semana passada sobre isso, realmente também. Não, sim, também falamos, estou a dizer, a completar essa informação. Porquê que o Fábio Vieira teve tanto tempo desaparecido? Acho que até foi o Patrick que lançou isso aqui. Não me recordo. Percebes? Mas eu não vi, eu peço desculpa, vocês sabem que é mais ou menos, não é? Eu não tive mesmo possibilidades de ter intervido na última No fórum. No fórum. E pronto, eu gosto de comentar os jogos, vejo sempre os jogos com família, e diz assim, o que é que se passa com o Filipe Vieira, Fábio. Eu gosto miúdo, bom, Fábio, desculpem. O que é que se passa? E agora, vamos questionar o Sérgio? Vale a pena isso? Ou vale a pena a gente vir para as redes sociais e começarmos a lançar bocas, o que é que se passa com isto, com aquilo? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É acreditar, e é isso que eu espero, que na quarta-feira esta mesma equipa, a única alteração que eu poderia fazer, mas eu não sou treinador, porque eu gosto, acho que são tão similares os dois jogadores, tão similares, Nanu ou Manafá, muito similares. Bom, ainda bem. Acho que a mesma equipa que jogou, se Deus quiser, que jogou contra o Nacional, e o Porto, se conseguir estar bem fisicamente, porque o Porto muitas vezes, pessoal, falamos aqui há um bocadinho de pressão, o Porto não pode fazer aquela pressão que faz o Sporting. O Nuno aqui não colocava o Pep, se pudesse jogar o Pep. Não, se pudesse jogar o Pep, eu colocava, estou com uma excelente pergunta. É difícil saber quem sai, não é? Olha, é isso, uma Mbemba, é tal coisa, nós temos que aproveitar. Aqueles jogadores estão em melhor forma. O Mbemba ontem lutou, dá tudo. Eu adoro o Mbemba, dá tudo. Sair. E depois o Diogo Leite, que eu fui, estás a ver, um crítico do Diogo Leite, porque o meu preferido é o Diogo Queiroz. E o Diogo Leite está-me a surpreender, que é uma coisa maluca. Certinho, muito assertivo. O Diogo Leite está fantástico. E agora vamos tirar quem? Mas agora
É claro, é o Pepe. E o Pepe é fantástico. O Pepe é uma voz de comando. O Pepe é capitão. O Pepe, a experiência dele, ratice com aqueles... Vocês já viram que... Opa, para terminar. Vocês já viram aquele jogo? Outro jogo, foi mais uma vergonha, como foi contra o Sporting Farense. E ontem, o jogador do Gil Vicente, que foi com a cara ao cotovelo do Gilberto. Né? Porque ontem o Benfica não ganhava aquele jogo mais uma vez. Não ganhava aquele jogo. Eles a jogarem com -1 e vocês viram o Gil Vicente na segunda parte. Tem tantas oportunidades como tem o Benfica. Agora... E o Sporting também foi da maneira que foi, não é? Vergonhoso. E depois vem-me dizer, o Coates, que é uma cotovelada do Filipe Melo, acho que Melo, ou Paulo Melo, ou Filipe Melo, não sei o quê. Aos 68 minutos, o Coates não estava a jogar. Não estava a jogar. O Sport estava a jogar -1. E a mim, sabe o que é que me agrada? Eu peço sempre isto. É claro que eu quero ganhar de qualquer maneira, não é bem assim. Porquê? Ganhamos, como o JJ diz, limpinho. Penalti, limpinho. Golo, limpinho, porque o Diogo Leite não toca, acho que é o Diogo Leite, não é? Que salta sobre o Rizos, ou Riscos, ou não sei o quê. Sim. Eu gostei. Eu vi o meu Futebol Clube Porto, nosso querido Futebol Clube Porto, a ganhar sem a ajuda dos árbitros, sem que estas toupeiras venham nos dar redes sociais, é que o Futebol Clube Porto foi ajudado. Aí, adoro, e acho que vocês todos gostam que o nosso Porto ganhe, sem a ajuda da arbitragem. Eu quero que isto continue assim. Agora, que vamos ter, na quarta-feira, não sei se estou-me a adiantar já. Sim, já podemos falar, não tem problema nenhum. Na quarta-feira, é que uma pessoa diz assim, olha, Lobo, sabes quem vai ser o árbitro? Hugo Miguel. E eu, Nossa Senhora. Mas se me dissessem favoríssimo, eu, Nossa Senhora. Se me dissessem Rui Costa, eu acho que já se sabe quem... Eu acho que já se sabe quem é o Hugo Miguel, não é? É o Miguel. É o Hugo Miguel. Vocês, mas quem é? Olha, vamos escolher o Almeida, o Nuno Almeida. Pois é difícil escolher, não é? São todos tão bons que é tão difícil escolher. Quem é que hoje em dia, diga-me um árbitro que uma pessoa possa dizer assim, vamos ter franco, se calhar, Pedro Proença. É o Lampião, olha, eu lá sei, mas não desgosto da arbitragem dele. Agora, o Hugo Miguel, o Padre Miguel. E agora, mas isto, só para terminar, acredito seriamente, não sei se o Bruno vai buscar isto para a próxima pergunta, não é? Acredito, mas seriamente, tanto é que vou apostar 10 eurinhos, não posso gastar muito dinheiro em Natal, 10 eurinhos na vitória do nosso Futebol Porto. 10 eurinhos. O Porto vai ganhar a Supertaça ao Benfica, porque o Porto coletivamente é muito melhor, o Porto é mais equipa. E se Deus quiser, se nós tivermos o nosso Otávio, o Corona, que vão estar bem. Agora o problema do Pepe, é uma pergunta, olha, Bruno, faz a pergunta a eles todos, não sei se já fizeste o Pepe, mas é muito difícil. Não sei se algum quer arriscar aí a dizer qual é o que vai sair. O Telmo estava aqui a dizer há bocado que como o Bemba tem que jogar, não é? Telmo. Sim, não sei, respondo a vocês. Eu já vos disse Mbemba e Diogo Leite. Não vou tirava o Diogo Leite, pronto, olha, é mais novo, não sei. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu vou dar a minha opinião e também um bocado de acordo com o que eu acho que é a opinião de Sérgio Conceição. Ou seja, eu só tenho uma dúvida na equipa que vai jogar. Eu acho que vai jogar a linha da mesma equipa que jogou neste jogo, e se o Pepe estiver em condições, eu acho que vai estar, porque pelas informações que eu tenho, o Pepe está a saltar todas as fases de recuperação para estar presente neste jogo. E obviamente que isso é para jogar, não há isso, nem há dúvidas, e por muito que eu esteja a gostar do Diogo Leite, também não há dúvidas que tem que ser ele a sair, porque o Mbemba está a fazer já uma época e quase meia fantástica, e mesmo ontem viu-se no jogo. Ontem, para além da segurança que deu, saía a jogar, saía fácil das zonas de pressão, com simulações, e depois metia a bola na frente, saía a jogar limpinho. Portanto, pronto, por muito que o Diogo Leite mereça jogar, não pode haver dúvidas. O Pepe tem que jogar se estiver em condições, se não estiver muito bem, e o Mbemba tem que jogar sempre nesta equipa. Lateral direito, pronto, já falámos um bocadinho, mas a minha opinião é que se calhar mantinha o mesmo, porque é continuidade, tem jogado bem e acrescenta um pouquinho mais de qualidade. Portanto, posto isto, a minha única real dúvida, mesmo considerando que o 11 se vai seguir a mesma linha deste jogo do Nacional, é possivelmente poder haver alguma nuance estratégica para incluir o Luís Dias,
também sabemos da capacidade individual que ele tem, mas aí possivelmente teria que ser sacrificado o Taremi, que também é um jogador que tem estado num nível bastante alto, portanto acredito que o Luís Dias vai continuar de fora. Portanto acho que é isto, é a mesma equipa, e o Pep, claro, tem que jogar e acho que vai jogar, e acho que vão jogar todos, conforme vimos no ano passado, antes do jogo com o Benfica. O Uribe teve uma lesão 7 dias antes, ou 6 dias antes, contra o Braga, teoricamente gravíssima, que tudo o que era projeções de recuperação antecipavam 4 semanas, e no fim de semana a seguir ele estava a jogar e foi dos melhores em campo. Portanto, pronto, eu sou assim mais, embora claro que isto vale o que vale, mas e amanhã se calhar vamos ter mais certezas, eu sou mais na direção do que o Sérgio Oliveira disse, porque também os jogadores pressentem mais ou menos estas coisas e sabem o que é que os departamentos médicos conseguem fazer se for mesmo preciso recuperar um jogador para um jogo. Pronto, já sabemos, nem que seja o normal, nem que seja aplicar uma infiltração, coisas normais no futebol, mas os jogadores vão jogar, o Otávio e o Corona vão jogar e o Pep também vai jogar, e pronto, e o árbitro na verdade nem vou comentar porque não me interessa, mesmo o ano passado, que supostamente era o melhor árbitro no jogo da final da Taça, ou que eu considerava que poderia ser o melhor, mas mesmo esses contra nós, que há na dúvida, não vou dizer erram, mas têm infelicidades contra nós, e tivemos a jogar com 10, e mesmo nesse jogo, quando estávamos a jogar com 10, pronto, ainda não havia este programa, nem eu participava, quer dizer, se calhar já havia, mas... O árbitro da final de Portugal foi o Soares Dias. Sim, e pronto, eu não sei se já havia este programa, mas pelo menos eu ainda não participava, mas com quem eu estava a ver o jogo nessa altura, e isto pronto, é mesmo verídico, quando o Luís Dias foi expulso, eu disse, agora é que nós já ganhámos o jogo. Não é se calhar ainda vamos a ganhar, agora é que nós ganhámos o jogo, porque eu sabia que o Porto ia vir na segunda parte com uma atitude mental que ia dar cabo do Benfica, e aconteceu, e nota-se pronto, isto vale o que vale, é o que eu digo, não há certezas, nem como o Nuno disse, de meio a brincar, mas a sério, claro que não vou dizer, agora vou apostar 1 milhão de euros no Porto, tenho a certeza, mas eu tenho quase a certeza. E também não tens 1 milhão de euros, se calhar, para apostar. É tipo de Sérgio Conceição, que ofereceu 1 milhão de euros para ver se alguém tinha uma afirmação dele contra um adversário de jogar à defesa, e disse que não tinha, mas pronto, mas ele tinha, na verdade. A única diferença é essa. Mas só para acabar, eu tenho quase a certeza que o Porto vai ganhar quarta-feira. A minha única dúvida, e é mesmo uma sensibilidade minha, eu desconfio que pode ser um dos nossos jogos mais fáceis até ao momento. Mas pronto, isto é só um palpite meu. De resto, acho que vamos ganhar. O Porto está com uma atitude, e mais do que isso, está com uma preparação mental para o jogo. Para mim é muito importante, brutal, que é... Pronto, é os sinais que se começa a dar para o jogo, que é os jogadores lesionados a fazerem tudo para recuperar, o treinador a não poupar jogadores, como o Benfica fez, e sabe-se depois o que é que precisou para ter que ganhar o jogo deles, como o Benfica fez a poupar jogadores contra o Gil Vicente. Nós não poupámos ninguém, e bem, porque eu também sou da opinião que mesmo um jogador para estar predisposto para o jogo seguinte, obviamente com algumas poupanças, durante o jogo ativamente, não é ficando de fora, que é só para responder também à dúvida, acho que foi do Nuno, penso eu, o Neto, do Zaidu, porque o Zaidu também, se formos a ver, fez uma boa primeira parte, certo? O Porto estava a ganhar 2-0, certo? E depois temos que ver que o Porto assumiu o controle do jogo, e o Zaidu há uma semana, mais ou menos, ou 10 dias, teve uma lesão que prognosticava uma semana de paragem, ou 8 dias de paragem, e ele basicamente parou 2 dias e entrou logo a titular neste jogo, que eu até pensava que ele ia ser poupado. Portanto, eu acredito que foi mais uma poupança ativa no jogo. Portanto, esses sinais todos, o Zaidu, o Corona, o Otávio, o Pep, o Sérgio Conceição não poupar ninguém, depois o Sérgio Oliveira, é nestas coisas que se vê o que é um capitão, o que é um jogador. A verdade é que a mim não é por ser, claro que eu meto sempre os do Porto à frente de todos, mas também depois eu vejo coisas, se calhar com outros olhos, que está acima de qualquer coisa de qualidade, que é a atitude dos jogadores, conforme o Sérgio Oliveira joga, conforme ele fala numa conferência de imprensa, antes de mesmo não lhe perguntando perguntas muito diretas sobre o adversário da Supertaça, a maneira como ele arranjou o discurso para dizer o que tinha que dizer, a confiança com que falou, é de um nível muito acima da maior parte destes jogadores que andam aqui neste campeonato, e é por isso que eu digo, para mim nomes não jogam, e a maior prova que nós temos que nomes não jogam é os nossos nomes, porque os que poderiam ser os nossos nomes novos desta época, que é os que poderiam ser os novos nomes, se calhar o principal que nós tínhamos logo,
o nosso nome deste ano, Filipe Anderson, é aqui o cabeça de cartaz. Pronto, e vê-se o que ele joga, não é? Infelizmente, por muita vontade que eu quisesse, que ele tivesse um nível mais alto, outra vez, mais oportunidades, nível fraquinho. E é por isso que, para mim, isso não vale. Por isso, olhar para os nomes do Benfica, eu vejo lá o nome e eu identifico como se calhar no passado ou como nome tem uma boa qualidade individual, mas depois no campo são jogadores que para mim não me acrescentam nada. É por isso que, para mim, os craques são sempre os do Porto, mas mesmo realisticamente, este ano são os do Porto. E se não forem os do Porto, são os do Braga ou assim alguns que estão num nível também bom, porque pronto, sinceramente, a concorrência até ao momento para mim está num nível bastante abaixo de nós. E pronto. E só aqui um parênteses também para o comentário que o Nuno Lobo fez. Nós falámos disto no último fórum, mas pronto, ele não esteve, se calhar não apanhou, que era mais em relação O Fábio ao Fábio Vieira. Pronto, basicamente o que eu disse, e acho que o pessoal concordou nessa altura, eu reconheço que ele tem uma grande qualidade individual, para mim vai ter um grande futuro no Porto, eu gosto bastante dele, mas o Sérgio Conceição, nas suas opiniões e nas suas opções, para ser criterioso e para ser justo, tem que agir da mesma forma com todos e mediante duas componentes, que é rendimento e colocar em prática os valores que o Sérgio Conceição exige aos jogadores. São estas duas componentes que para ele são sagradas, tanto no treino como no jogo. Portanto, o Fábio Vieira, eu não vejo os treinos, mas ele já teve muitas oportunidades este ano e fez bons jogos, tudo certo. Mas recordar aqui o que eu disse no último programa, no jogo contra o Tondela, igualmente como o Evanilson e o Nakajima, e nós vemos os minutos que o Evanilson e o Nakajima tiveram depois disso, o Fábio Vieira, conforme esses dois jogadores, teve com o Porto a ganhar 4-2, com o jogo totalmente controlado, teve 35 minutos mais ou menos para entrar em campo e para demonstrar, para apresentar um bom rendimento e para demonstrar que era uma opção e que até poderia sonhar com voltar a ganhar o lugar titular no Porto. O que é que ele fez? E não é para crucificar os jogadores, nem crucificar esses 3 jogadores, é só uma questão de rendimento, opção. Não há rendimento, não há opção. E esses 3 jogadores, e ele teve incluído nesse trio que entrou, que foi uma substituição tripla, a 35 minutos do fim. Na minha opinião, teve um rendimento sofrível, baixíssimo, e pronto. E basicamente o que ele passou agora é um pouco o que os outros passaram. Não foi opção nos jogos seguintes, porque é para ser coerente com as opiniões de Sérgio Conceição. Agora, pronto, ele entrou neste jogo, acho que até entrou bem. Notou-se até nesse, indo outra vez de acordo com o que estávamos a falar há bocado com o Nuno Neto, até esse notou-se nos 15, 10 minutos que jogou, muito maior entrega e muito maior intensidade e reação à perda do que aconteceu em outros jogos. E pronto, e se for assim, ele e os jogadores, consequentemente, e a equipa, consequentemente, estarão no bom caminho para jogarem mais vezes e depois a equipa fazer bons resultados. Não sei se querem acrescentar aqui alguma coisa do que o Telmo disse. Patrick, estavas aqui? Eu queria acrescentar eu queria falar de uma coisa, se posso rápido. Podes, à vontade. Gostaria de falar, e o Telmo já foi por aí, que se tivesse 1 milhão, também não gastava 1 milhão. E eu já há 3 semanas, quando estive aqui, acho que pela primeira vez, estive a falar dos problemas financeiros que existem, não é? No futebol português. E na altura até tinha dito que achei muito bem a postura do Pinto da Costa. Infelizmente, ou felizmente, se acha bem, gastou agora os outros 40%, pagou agora o resto dos 40% que devia aos jogadores, mas na altura disse que para mim era a melhor postura o que o Futebol Clube do Porto fez. Se pagou é porque tem dinheiro, mas acho muito estranho o Pinto da Costa ser o único que sempre criticou o governo de não dar apoio, e o Sporting Benfica aí não fez nada. E agora há aqui muitas semelhanças nessas duas equipas de Lisboa que estranho muito. É que mesmo com eu não estou aqui para falar sobre o futebol, eu também quero falar de futebol, mas acho que é uma coisa muito importante. Acho muito estranho de haver 2 equipas, ainda por cima o Sporting, que não tem tanto poder financeiro, não dizer nada, e depois temos jogos estranhos em que a Sport TV, uma pessoa, o único lugar onde podemos ter a oportunidade de ver os jogos é sobre a Sport TV,
E quando há repetições de lances críticos, acho que mesmo no jogo do Sporting, acho que o lance só foi repetido uma vez. E rápido. Eu não consigo perceber, porque eu já estive a falar isso com o Bruno Garcia, como é que é possível só no pós-match, ou lá o coisa do Sport TV, quando depois já analisaram e reanalisaram as jogadas todas, é que se vem a mostrar as imagens, não sei o que, não sei o que mais. Uma pessoa, já que não está no estádio, e mesmo, pronto, é uma coisa que é só para ver em casa, não é? Eu gostaria de ver os lances durante o jogo, porque uma pessoa não se percebe nada, está ali no VAR e essas coisas, e não mostram os lances. Acho isso um pouco estranho. Agora, também que esses dois presidentes não fizeram nada para o futebol português, e é muito importante em tempos de crise, em termos financeiros, ter apoio de clubes grandes, como o Futebol Clube do Porto fez, em defesa também de si, dos outros grandes e dos pequenos, e temos dois presidentes sempre a chorar, a criticar a arbitragem, são beneficiados, e se for preciso no próximo jogo estão outra vez a criticar se perderem. Acho isso um pouco estranho e é chato. É muito chato. Não sei se alguém quer acrescentar aqui alguma coisa. Patrick, Eu acho que o que o Telmo disse, tipo, acho que a ver se concordam todos. Pá, se nós fôssemos todos ricos, não é? Um gajo quer ficar rico, não é? Não quer Se fôssemos todos como o Telmo. Pois, se tivermos todos milhões, não é? Sim, O próprio exatamente. Telmo disse, e por isso que eu também puxou por isso, ele disse nem que tivesse 1 milhão, não é? E tem, não é? Ele tem 1 milhão, ele não ia custar 1 milhão, não é? Agora há presidentes que não têm problema nenhum. Imaginem, uma equipa que encaixa 120 e tal milhões por um jogador. Vai-os gastar logo? Em tempo de crise? Onde não há dinheiro? não os gasta logo. O Benfica não recebeu os 120 milhões de euros na totalidade. Pois, mas É pago em várias tranches. lá está, eu pergunto onde é que vem o dinheiro. Mas Da repara, Banco o Fábio Silva também foi vendido por 40 milhões. O Futebol Clube do Porto nunca recebeu 40 milhões. Pois não. Claro, mas eu pergunto onde é que vem o dinheiro. Nós todos Mas, sabemos, não é? Patrick, eles não receberam ainda o dinheiro, eles receberam uma parte do dinheiro. Acho que receberam já, imagina, um quinto do Sim. dinheiro. Está bem, Nuno, mas eu quero ir por os empréstimos. A certos bancos, Nuno. Mas Patrick, Que abrem falência o tempo todo. Eu não acho isso correto para um país onde estamos todos a trabalhar e trabalhadores, que eu acho que um futebolista é também trabalhador, como todos os outros, as pessoas que estão em casa estão a receber 66%, certo? Porque é que um jogador não pode receber os mesmos 66%? É mais? pá, É não, mais sabes, um trabalhador Patrick, normal? sabes o que é que acontece? Eu acho que vocês sabem disso. A única oportunidade que vamos ter, se o Hulk vier para o Porto, é este mês de dezembro. Em janeiro impossível, fevereiro impossível, março impossível. Porquê? Porque abriu-se aqui uma situação, uma janela, a nível de impostos, das ditas contribuições ao Estado, de o Hulk não ser taxado pelo máximo. Eu penso que, repara, é um tema, olha, um tema num ponto fantástico. Porquê que o nosso futebol português, hoje, ou cada vez mais, tem vindo a crescer, dentro daqueles clubes, dentro daqueles países onde a gente quer igualar, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, Portugal é dos países em que mais taxas se cobram aos jogadores. E imaginemos, não é bem assim, mas é quase. Imagina que o jogador recebe 200 mil, metade é para o Estado. A 23%. Opa, é uma coisa estúpida. É Os jogadores... 50%. Opa, é uma Eu estupidez. estou a falar mesmo dos impostos aqui em Portugal. Imagina, é um dos países Patrick, o Bruno, o Garcia, o Telmo, e o Telmo também sabe muito bem disso, e Nuno, vocês todos nós sabemos. Quem é que quer vir para Portugal, ganhas 3 milhões e no fim só recebes 1? Ou 800 mil? Onde é que Portugal dá a competitividade dos jogadores, de chamar jogadores para o nosso país? É por isso, meus queridos amigos, toda a gente se quer tirar daqui. Ouçam, a Turquia é outro paraíso. Eu, se fosse jogador, eu preferia jogar na Turquia do que em Portugal. Oh, Nuno, mas Porquê é que nós temos a Turquia? Mas é por isso que eu pergunto porque é que o Pinto da Costa é a única pessoa que está sempre a mostrar a cara e está a pedir favores.
não consigo perceber o governo. E não consigo perceber a postura das outras. Opa, os outros devem ter alguma coisa por trás, ao caraças, onde ninguém sabe, e tem ali uns contratos feitos ao caraças. Porquê que uma pessoa que seja rica, pá, uma pessoa que seja rica, não se vai queixar? Patrick, vai gastar o dinheiro à toa, é? Estás a tocar num ponto. Será que muito as sensível. pessoas são todas cegas? Patrick, eu vou-te responder com uma pergunta. Porquê que aqui há 4 meses atrás, 5 meses atrás, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses e tal, 5 meses atrás, 5 meses e pico atrás, porquê que o Futebol Clube Porto, como vocês todos sabem, foi público e tornado pelo nosso presidente, precisou de 2 milhões de euros e nenhuma entidade bancária portuguesa, em solo português, lhe emprestou esse dinheiro. Porque são amiguinhos do Luís Filipe, é muito fácil. Patrick, tu achas que todos os bancos todos cá em Portugal não estou são todos amigos do Luís Filipe Vieira? Não estou a falar nos bancos todos, mas nós sabemos todos, tanto estamos a falar do Banco Novo, o Novo Banco, ou como é que se chama, o antigo BES. É o banco, é uma vergonha. É o único banco, pá, que dá empréstimos assim, e só dá aquele amiguinho, não é? É o mesmo. E dá quando? Agora estão ali no governo a decidir, para injetar outra vez dinheiro. Eu estudei como é que o banco cria dinheiro. O banco cria dinheiro facilmente. Como é que um banco em Portugal, é triste, num país europeu, consegue ir à falência em primeiro lugar? É triste. Patrick, sabes uma coisa? Sabes o que é? Porquê que os empréstimos foram dados antes do banco ir à falência? Porquê? Patrick, as coisas não são tão lineares como estás a dizer, Patrick. Acredita. E o pessoal aqui, não sei se sabe, porque eu imagino, eu disse que ia-te responder com uma pergunta. Eu não quero ir para coisas, não é? Patrick, não leves a mal. A resposta que me deste, não sei se o Nuno ou o Bruno querem intervir neste ponto, o Porto precisou, vou voltar a repetir, há 5 meses e tal, precisou de 2 milhões de euros para pagar ordenados. Porquê que nenhuma instituição bancária do país, não venham dizer a mim que são todos, agora são todos benfiquistas. Nós sabemos, Patrick, todos nós sabemos, e hoje escrevi isso no Facebook, que não tem nada a ver com futebol, a refinaria de Matosinhos vai fechar. Vêm para o desemprego 500, no mínimo, 500 trabalhadores, e agora, não são só os 500, há muitas empresas que trabalham com a refinaria, são muitos postos de trabalho, não são só 500. Para onde é que essa refinaria vai? Dizem que houve um inteligente, um iluminado, que pensa que eu ando aqui só a comer gelados com a testa. Eu, por acaso, tenho uma testa enorme, mas não é para comer gelados. Que vem falar que é por causa de CO2, que as intervenções que se tenham a fazer, façam-se. E sabem para onde vai ser feita essa refinação? Para Sines. Onde é que fica Sines? Pois. Lá embaixo. Reparem uma coisa, este governo, mais uma situação contra a cidade do Porto e contra nós, contra o Norte. É contra o Norte. O Infarmed. Não tem a ver contra o Porto. Este primeiro-ministro falou, e vocês sabem disso, o Infarmed há de vir para o Porto e deslocam-se as pessoas de Lisboa, se for preciso. Onde é que está o Infarmed? Continua. Lisboa. Reparem, se me fores a falar nisso, Patrick, em vários outros pontos, tudo acontece em Lisboa. A única coisa que nos acontece aqui de grande e que os calamos é o nosso Futebol Clube Porto. E essa é a nossa grande arma. Tem sido a nossa grande arma. O Futebol Clube do Porto. Agentes do Porto agarram-se, e é por isso que dizem que nós somos diferentes. Agarramos aquilo que temos. Temos de trabalhar o dobro, o triplo, não é? Patrick, mas é normal que nesta situação, falei dois casos extra-futebol, é normal, isto já não é de agora, já não é de agora, por isso se dizia, e o Pinto da Costa disse isso muito tempo, nestas últimas eleições, que o Porto, e muita gente disse, o Porto antigamente passava pontos, já estava a perder. É verdade, isso é real. Agora, o que nós temos é que ver é que, infelizmente, o nosso clube, a direção, não falo no Pinto da Costa,
apesar de que eu sei que aparece aí alguém mais inteligente, não sei qual é a palavra que vou utilizar, que diz assim, quando falas da direção, há uma pessoa que está à frente da direção, que é o Pinto Costa. Pronto, mas eu vou esquecer o nome Pinto Costa e eu vou falar só nisto, só na direção. Reparem, nós cometemos uma equipa que tantos milhões fez, vocês sabem disso. Tantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões que fez. Foi a equipa que mais vendia. Vocês vejam, não vamos fazer aqui uma radiografia de quanto já vendemos. E porquê que nós em 2020 precisamos de 2 milhões de euros? Não me digam que é o maldito vírus. O maldito vírus atacou os Carvalhos, atacou a Regedoura, atacou o Servete, atacou muitas equipas. Agora o problema é que o Porto neste momento, Patrick, tu é que começaste a puxar isto, Bruno. E já vamos. Isso é uma temática interessante para outro podcast, mas agora temos que voltar um bocadinho atrás, que é para falarmos do futebol. E falámos sobre isso mais noutro podcast, certamente fica aqui a porta aberta, até podemos falar disso para a semana. E eu só queria passar aqui a palavra ao Nuno Neto, porque ele tem que sair mais cedo hoje, e queria também saber aqui a opinião dele sobre o próximo jogo contra o Benfica. Desculpa lá, Nuno. Não tem problema nenhum. Neto, qual é a tua opinião então sobre esse jogo de quarta-feira? Para fechares aqui a tua intervenção hoje. Sim, eu peço imensa desculpa, só que tenho uma consulta às 5, portanto tenho que abandonar. Amanhã? Relativamente à próxima quarta-feira, eu acho que o Futebol Clube Porto fez um excelente teste este fim de semana, relativamente mais à zona mais defensiva, à pressão ofensiva, à pressão após a perda de bola. Concordo plenamente com aquilo que o Telmo disse relativamente ao nosso espírito. Assino por baixo aquilo que o Nuno Lobo disse, porque o Futebol Clube Porto neste momento, comparando o Benfica e o Sporting, é a única equipa que tem uma verdadeira equipa neste momento. O Sporting também está lá perto, tem uma outra individualidade que vai às vezes resolvendo os jogos. O Benfica está à espera que as individualidades resolvam. Quando o Núñez está com a pontaria afinada, quando o Pizzi tem os 2 olhos direitos, lá vão faturando, e depois é conforme se viu este fim de semana. Portanto, eu acho que este fim de semana foi um excelente teste para o Futebol Clube Porto, foi um excelente treino para o jogo de quarta-feira. Espero sinceramente que a arbitragem tenha gasto as fichas todas este fim de semana também nos jogos das equipas da segunda circular, que tenham um bocadinho mais de calma. Mas também lembro perfeitamente daquele jogo em que nós estivemos a jogar com 10, conforme disse o Telmo, e aquilo que ele achou do jogo foi aquilo, o Telmo se calhar tinha essa certeza, eu tinha uma ténue convicção que isso poderia acontecer, e uma equipa como o Futebol Clube Porto, com um capitão como o Sérgio Conceição no leme, não deixa que a equipa baixe os braços. E espero sinceramente que o Otávio, conforme disse Nuno Lobo, esteja no seu dia sim. Acho que a equipa toda vai estar toda cheia de vontade para derreter aquilo. A equipa tem vindo num crescendo de forma brutal, tem-se visto a olhos vistos de jogo para jogo, e assino por baixo aquilo que o Sérgio Oliveira disse: há 3 resultados possíveis: ganhar ou ganhar. E com esta me despeço. Muito obrigado. Continuação. Tchau. Um bom Natal a todos. Igualmente. A quem nos está a ouvir e aqui é o pessoal do painel. E até para a semana. É certo que o Telmo tem muito dinheiro, porque até tem dinheiro para gastar em casacos vermelhos. Portanto, para um gajo com muita pasta, é que... Foi oferecido pela empresa para queimar agora no fim da... para meter na lareira. Para queimar, não? Muito bem. Pessoal, um bom Natal. Grande igualmente, abraço. Nuno. Um abraço. Quarta-feira temos aí consoada. Tudo bem. Já tens uma prenda garantida lá. Vamos ver. Muito bem. Vamos também, daqui a pouco também já vamos terminar, já temos mais de uma hora, mas antes disso eu quero também aqui agora olhar também para este jogo com o Benfica, e queria lançar aqui ainda, e gente de balanço do jogo com o Nacional, também aqui 3 aspectos até neste caso, que achei interessante, que é, o primeiro é que estamos, parece-nos a nós,
a resolver aquele problema dos fantasmas dos penaltis, não é? Que foi o Porto esta época já, o Sérgio, também ainda tivemos aqui penaltis falhados esta época, até pelo Alex Telles ainda, mas também marcou. E o Sérgio Oliveira esteve muito bem, uma vez mais a marcar os penaltis. E depois também a questão do Foco Porto ser o melhor ataque neste momento do campeonato, e isto vai de encontro também em lançamento desse jogo com o Benfica, e era isso que eu queria pegar, era nisso. Já falámos aqui muito sobre o Foco Porto, como é que se vai apresentar, como é que se pode apresentar nesse jogo, e eu pedíamos aqui também, rapidamente, o Neto já o fez, um olhar sobre o Benfica que sofre muitos golos de bola parada, e aí poderá ser o Pepe também importante caso jogue. Qual é a vossa opinião? É para acabar? Sim. Sim, uma análise ao Benfica e falamos, se quiseres... Temos quanto tempo mais? Não, estamos à vontade, não temos aqui, podemos estar aqui mais de uma hora, só estou a dizer... Para ser sintético, o Telmo e o Patrick, eu também tenho aqui família em casa. Olha, vocês sabem quantos jogos o Sérgio Conceição já fez a nível de derbys? Derbys não faço 20. ideia. 20. Sabem quantas vitórias nós temos? Nestes 20? 10. Quantas derrotas? 7. E 3 empates. E reparem uma coisa, que aqui está-me cabo da cabeça. Quando ali o Bruno falou em penaltis, eu fico logo assustado. Dessas 7 derrotas, 4 foram em finais com penaltis. Uma meia-final e finais em penaltis. Pois é, a questão dos penaltis é uma questão já recorrente, não é? E já não é de agora, já vem de há uns anos para cá, não é? Quer dizer, o Porto até, nestes últimos tempos, ao Lemo, com o Sérgio Conceição, temos aquela ovelha negra que é o Sporting e nos penaltis, não é? Porque vocês não se lembram do Porto ganhar um jogo em penaltis, pois não? Acho que não estou raro. Sim, não? Ganhar em penaltis. O último que me lembro acho que foi quando fomos campeões do mundo. Ganhamos com o Pedro Emanuel. Sim, que já lá vão muitos anos, não é? Não me recordo bem nenhuma final. E depois, vocês, acho que nós, não é, eu tento ser ao máximo 40. Eu tenho a certeza absoluta, e vocês concordam comigo, não é porque nós somos malucos pelo Porto, não é isso. Eu acho que nesses 4 jogos, nós merecíamos, mais que merecidos, termos ganho, porra. No primeiro ou no segundo tempo, jogamos tão bem. E perdemos sempre nos penaltis. Agora, espero, e é por isso que hoje também já publiquei, quem foi ao meu Facebook viu, e a que alegria eu tive hoje de saber que o Porto vai jogar com o Sporting na meia-final. Quer dizer, é uma garantia. O Sporting não vai estar na final de taça da Liga. E só isso já me dá uma alegria de nome. E sei que vou encontrar um adversário que eu não queria, porque acho que talvez seja a equipa que está mais equiparada connosco, tem um futebol que eu gosto muito de ver, o Sporting Clube de Braga. Quer dizer, é o Benfica B. E eu tenho quase a certeza, só para terminar, da forma como o Nuno se despediu de nós, da forma com o coletivo que nós temos, com a garra que nós temos, com a determinação que nós temos, como o Sérgio Oliveira disse muito bem, ganhar, tenho a certeza. Se o Porto vai apresentar esta mesma equipa, a não ser aquela alteração, talvez, acho que foi o Telmo que disse, talvez, e eu concordo, claro, apesar de Diogo Leite estar muito bem, mas o Diogo Leite de certeza também vai compreender, é o Pepe. Acho que temos todas as hipóteses de ganhar. Todas as hipóteses. Agora, vamos estar atentos, obviamente, e eu gostava de ver mais só para terminar mesmo, mais energia e se calhar um bocado se for preciso, fundamentalismo, a palavra é um bocado forte demais, mas porquê? Eu passei mal o fim de semana depois de ver aquele jogo do Sporting Farense. Hoje o Sporting tinha menos 2 pontos, meus amigos. E hoje o Benfica, com aquela roubalheira de ontem, tinha menos pontos e o Porto ganhou limpinho. Por isso, espero que isto não aconteça, porque já não acredito no VAR. Não acredito. Vocês lembram-se destes lances? O árbitro nem sequer ao VAR vai. Por isso, o que é que nos vai acontecer na quarta-feira? É isso que eu tenho medo. Porque o VAR não existe, amigos. Isto é uma tanga. É uma grande tanga. Aquela imagem que, não sei se é o Telmo ou o Patrick que dizem, só mostram... Não, mas mostraram, foi o Patrick que falou. No decorrer do jogo, quase no fim, eles mostram o lance atrás da baliza. Foi quando eu disse, tive a certeza, que o VAR
está aqui sossegado como nós sentadinhos. Olha, o melhor está o Telmo, não é? O Telmo está mesmo a El Patrón. Está deitado. E o O melhor gajo dele, vê aquela imagem e vê que o tipo dá um murro, desvia a bola e a seguir bate na bochecha. O outro é que vai contra ele, porque ele ia cabeçar, antes de cabeçar a bola, cabeça na mão, não é? Isso é o Gilberto. Isso foi o Gilberto. Não, E não, depois- mesmo o jogador do Sporting, é assim, ele ainda vai com movimento, mas ele toca primeiro na bola, mas ele ia para Nota. Claro. para cabecear a bola, o jogador do Sporting, não é? E cabeceia o braço, Patrick, e a falta Patrick, do guarda-redes, não consigo perceber. Patrick, para terminar, o que eu fico revoltado e tenho medo, Bruno Gracia e meus amigos de painel, o que eu tenho medo mesmo é que o nosso Porto jogue, vai jogar bem com aqueles sempre a ganhar, e eu tenho medo que aconteça estes lances. Reparem, é um lance tão do Sporting gritante, porquê? Gritante por este, é um penalti, pode dar grandes probabilidades a golo. Por exemplo, a expulsão do Gilberto, o gajo rebolou ali pelo chão, o VAR podia chamar a atenção, senhor árbitro, atenção que é melhor ver as imagens que toma agressão. Vocês deu agora num jogo de futebol ontem, o árbitro chama e expulsa um jogador do West Bromwich, vocês viram? Não vi, eu não Foi vi. o... Sim, sim. O West Bromwich, com o novo treinador, foi despedido aquele croata ou lá o sérvio, e o tipo mostrou-lhe cartão amarelo, o VAR chamou e o tipo a seguir, o árbitro veio, cortou o cartão amarelo, vermelho. Ali, zero. É disto, meus amigos, temos equipa, acreditamos na nossa equipa, eu acredito, e vocês sei que acreditam, e todos os esportistas acreditam, na equipa que temos, e de certeza absoluta, se houver honestidade e justiça e imparcialidade no jogo de quarta-feira, o Futebol Clube Porto, com o seu coletivo, o Futebol Clube Porto vai ganhar. E mesmo que não haja, vai ganhar na mesma. Exato. Vamos ver. Vamos O ver. Na Porto, última final. o Porto tem que jogar, sim, eu percebo o que estás a dizer, claro, mas tem que jogar a contar que essas coisas que não devem acontecer podem acontecer e jogar sempre Telmo, uma porcentagem a mais o para. Porto faz isso. Sim, já faz isso, sim. Telmo, mas deixa-me. Então, Sim, diz Patrick, diz. O próprio, para concluir aqui o que o Telmo disse, até o próprio Otávio, na altura, quando foi na última final contra a Canidade, ele disse, depois na entrevista, ele disse: já sabíamos desta arbitragem, não sei o que mais, já sabíamos, pronto, e nós fizemos tudo por tudo, e é o que é. É normal. E demos ainda mais, e ganhamos, e estamos muito contentes. Pois, Temos que ganhar assim, não é mesmo? pois tem que ser assim. Eu queria aqui só perguntar, porque o Nuno falou nisso dos penaltis, eu também tinha falado, e eu queria perguntar aqui ao Telmo se o Telmo acha que isso que vai ser um aspecto também a ser treinado pelo Sérgio Conceição. E claro que ele não vai a pensar que vai aos penaltis, não é? Mas pode acontecer, não é? Pronto, eu vou aproveitar sim, para falar nesse ponto e se calhar para tocar aqui em alguns pontos mais, se calhar, técnicos ou táticos do jogo, mas como nós estávamos a falar também de algumas nuances que podem estar mais direcionadas para a equipa do Benfica e que podem ser aproveitadas por nós, ou alguns pontos fortes que eles tenham que nós possamos ter que ter em atenção. Pronto, os penaltis concretamente, sim, em qualquer jogo, em qualquer final, em qualquer jogo que se sabe se pode ser definido em penaltis, obviamente todos os treinadores e equipas técnicas dedicam sempre algum tempo na marcação dos penaltis. Pronto, de resto a minha opinião sobre isso também é mais ou menos clara, que é, obviamente que isso depende da competência, ou seja, isso depende da característica dos executantes, porque há alguns que são mais predestinados para isso e têm melhores condições para isso. O Sérgio Oliveira, por acaso, foi sempre um daqueles já do ano passado, quando tínhamos o Alex Telles, claro que era bom nisso, mas também muitas vezes era o Tiquinho Soares que marcava. Eu já achava que o Sérgio Oliveira devia marcar, pelo menos às vezes, mas também não jogava sempre a titular, também é um facto. Portanto, depende muito dos jogadores que a equipa tem, e neste momento, pelo menos tem esse, e acredito que tem lá mais alguns, como por exemplo o Uribe também é um que eu sempre achei que marcava bem, por acaso marcou agora recentemente num jogo e falhou, mas até o Sérgio Conceição disse que esses dados têm que se ter, que nos treinos ele em 100 se calhar falha 3 durante 2 ou 3 meses em que haja esse treino desse penalti. Pronto, eu acho que temos alguns jogadores, depende muito dos jogadores, e neste momento o que nós temos, que é o marcador oficial
tem bastantes competências e pronto, e o Porto há de ter isso treinado como é normal, tanto também da parte do guarda-redes, que também é importante, também muitas vezes um guarda-redes mais, não digo competente, mas com umas características especiais para isso, dá outra confiança. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei, mas isso foi desde sempre, até do Real Madrid, e depois no Porto, claro, é que, por exemplo, o Casillas era um grande guarda-redes, mas eu sempre achei que até uma das lacunas que ele tinha, para além de outras, pronto, o jogo pelo ar, isso não era o forte, isso, mas eu sempre achei que para o guarda-redes de dimensão mundial que ele era, a defender penaltis não era muito forte. Ou seja, não era daqueles jogadores que criava muito impacto a defender penaltis. E mesmo estatisticamente, ele nunca defendeu uma grande porcentagem de penaltis. Por exemplo, o Marquezine, desde que ele veio para o Porto, por acaso, felizmente, e por justiça das arbitragens, o Porto nunca teve muitos penaltis assinalados contra, e não me recordo se ele já defendeu algum, mas sei que, por exemplo, pelo que eu acompanhei do antigo clube dele, ele defendia muitos penaltis. Portanto, isso, pronto, eu acredito, como eu disse há bocado, que não vai ser preciso, não vai acontecer, mas se acontecer, acho que estamos bem preparados. Eles treinam os penaltis, eles certeza que treinam. Sim, e eles treinam sempre. Pronto, é azar. Sim, e é azar, mas lá está, é azar, mas há uma dose de competência, pronto, que os jogadores têm que ter. É evidente. E pronto, eu acho que se isso acontecesse, estávamos bem preparados, mas espero que não seja preciso. Ou seja, acredito que não vai ser preciso. De resto, pronto, sobre a equipa do Porto já falámos um bocado, já dei a minha opinião. Eu acho que temos que meter em prática todos estes pontos fundamentais e depois dinâmicas mais técnico-táticas que temos falado agora mais recentemente. Ou seja, claro que Também ativo. contra o Benfica e numa final nem seria preciso estar a pedir aos jogadores, porque isso ia estar lá sempre, mas foi bom o Porto ter dado estes sinais contra o Nacional, porque tudo que for agressividade, intensidade, foco, concentração, reação à perda, disputa de duelos, primeiras bolas, segundas bolas, é tudo coisas que nós temos que ganhar tudo para estarmos sempre por cima do jogo, e é por isso que eu acredito que vai acontecer, porque eu acredito que nessas componentes o Porto vai dizimar o Benfica. E pronto, e depois a nível de qualidade de jogo, já falámos, o Porto acredito que vai jogar no mesmo sistema tático, 4-4-2, jogar com a mesma equipa, e pronto, a equipa está a ficar cada vez mais fiável, voltando a referir, nem que não seja uma equipa muito espetacular, é uma equipa que está a ficar cada vez mais fiável no sentido de controlar o jogo e por vezes dominar. E quando não conseguir dominar, pelo menos controlar, que é o que uma equipa grande tem que conseguir fazer. Da parte do Benfica, só para também dar aqui umas ligeiras notas que eu acho que são relevantes, de pontos ou que eu acho que o Porto pode explorar ou que eu acho que podem ser perigosos no Benfica. Por tudo o que eu tenho visto desde o início da época, eu considero que os únicos pontos fortes no Benfica, na verdade até ao momento, eu só consigo enquadrar dois, que é transições ofensivas, ou seja, contra-ataques rápidos. Ataques rápidos, muitas vezes, quando a outra equipa está muito desposicionada, ou ataca e deixa a equipa mal preparada para a transição defensiva, pouco equilibrada. O Benfica é uma equipa que tem alguma qualidade a fazer esses ataques rápidos para depois aproveitar os espaços. Mas, como já falámos aqui, o Porto sempre foi uma equipa sólida nesses processos. No início da época, com a entrada de alguns jogadores, notou algumas lacunas em alguns desses pontos, mas cada vez estamos a ficar mais sólidos outra vez, numa componente que o Porto sempre foi. Portanto, eu não antevejo que o Benfica tenha muitas facilidades em, por exemplo, apanhar o Porto desorganizado ou apanhar o Porto desposicionado, no sentido tático de poder conseguir fazer ataques rápidos. Outro ponto onde o Benfica também é forte, mas também nem sempre tem conseguido. É dar porrada. Também, aí também é. Mas outro ponto onde é forte, mas nem sempre tem conseguido fazer, e também acredito que não vai ser quando o Porto vai conseguir. Penso que acho que o Nuno Neto ainda reforçou alguma questão neste sentido, que é bolas, ou seja, passos de ruptura e bolas naquele espaço entre o lateral e o central, com um jogador a entrar nesse espaço e a poder finalizar. Normalmente são bolas mais direcionadas para o Dário Núñez, porque ele é mais ou menos forte nesse tipo de movimentos, ou seja, movimentos, passos de ruptura, onde ele tem que fazer uma pequena diagonal e aproveitar aquele espaço, porque ele tem uma passada larga e aparecer naquela zona que pode haver, e que por vezes o Porto também, como eu já disse antes, em alguns jogos não ocupou tão bem, que era os laterais fecharem melhor o espaço
central, e se vocês forem, ou seja, o espaço central junto ao seu central do seu lado, se vocês forem, para além de verem o jogo e analisarem, se forem, agora que estamos em pandemia, dá para ouvir muitas vezes, e não temos público, dá para ouvir muitas vezes os comentários dos jogadores e dos treinadores, há sempre uma grande preocupação, quer quando jogava o Manafá, quer quando agora joga o Nanu, e principalmente quando joga o Zaidu, lá está, desses 3, há 2 que chegaram recentemente ao Porto, e eram 2 de um nível de competitivo mais baixo antes de terem chegado rapidamente à Primeira Liga, ou seja, ainda há 2, 3 anos estavam em campeonatos secundários, e o Manafá só tem mais 1 ou 2 anos acima deles nessa componente de experiência, que foi o do Portimonense, porque de resto era um jogador desse padrão. Mas o que eu quero dizer é que são jogadores que por vezes fechavam mal o espaço central, ou seja, estavam a controlar o seu espaço de lateral propriamente dito, mas não encurtavam o espaço mais para o defesa central do seu lado, e por vezes as equipas adversárias aproveitavam esse espaço entre o lateral e o central e metiam lá bolas. E já deram alguns golos assim, incluindo contra o Tondela e outros que sofremos. Mas também, como eu disse, estamos a melhorar nesse ponto. E eu estava a dizer que se estiverem atentos, o Sérgio Conceição e os adjuntos, principalmente o Vitor Bruno, que é o principal adjunto, durante os jogos ele está sempre muito atento e muito focado em dar os feedbacks a esses jogadores, a dizer, Nanu, fecha dentro, Zaidu, fecha dentro, quando a bola ainda está no meio campo, porque são aspectos importantes, e eu acho que era algumas lacunas, pronto, porque é normal, os jogadores que estavam num nível mais baixo não dominam logo essa componente a 100%, e quanto ao Benfica podia criar alguns problemas. E pronto, de resto, eu não antevejo assim grandes problemas, e depois, onde acho que o Porto pode ferir e pode claramente agredir o Benfica no ponto de vista ofensivamente do resultado e do jogo, além de tudo que eu já falei até agora, daquelas partes comportamentais que eu acho que aí vamos rebentar com eles, pronto, não vejo como isso não possa acontecer. Na parte estratégica, há algumas componentes que podemos aproveitar. Primeira, o Benfica muito fraco em defender bolas paradas, isso é visível até se calhar para um leigo do futebol, acho que é visível, muito fraco. Eu vejo poucas equipas, e não é por ser o Benfica, estou a dizer isto mesmo sinceramente, vejo poucas equipas da Primeira Liga que defendem tão mal bolas paradas como o Benfica. E não é para desmerecer o clube nem o treinador, mas isso é uma realidade, é um facto. E o último jogo que ganhámos ao Benfica ainda na época passada foi com 2 bolas paradas. 2 golos de bola Pois, parada, lá está, sim. lá está, reflete. Ou seja, o Benfica é uma lacuna que tem, e acho que de certeza a equipa técnica do Porto tem isso mais do que identificado e mais do que estudado, e o Porto é bastante forte nas bolas paradas, se bem que este ano ainda não está tão forte como era, por exemplo, o ano passado. Eu acho que o ano passado estávamos ainda a um nível um pouco acima, e este ano acho que vamos trabalhar e vamos chegar lá, mas obviamente que, lá está, como falámos há bocado, havia 2 jogadores que eram muito competentes nessa componente da bola parada, que era o Alex Telles e o Danilo, que era a bater, que era a finalizar. Pronto, perdemos esses 2 jogadores, o Tiquinho também Isso, era. isso se calhar também tem a ver com o facto daquilo que temos falado no início da época, de jogarmos com o Marega na frente, não é propriamente um cabeceador, não é? Também. Sim, também ajuda isso. Jogou muito tempo sozinho na frente, não é? Nesse caso. Certo. Também é uma das questões que ajuda, se bem que, pronto, exatamente, isso tem algum peso, se bem que a bola parada é um movimento, pronto, como o próprio nome diz, parado, ou seja, é um movimento. Sim, utiliza os centrais também, muitas pode vezes utilizar os sobem. outros jogadores de Claro. trás, não é? E mesmo esses jogadores mais de trás, eu acho que não estão tão agressivos. Pronto, ou seja, os que perdemos é porque perdemos, e os outros têm outras competências ou têm que trabalhar melhor as suas competências, estes que estão agora a entrar na equipa, pronto, para nós chegarmos a ser tão perigosos nas bolas paradas como éramos o ano passado. Somos uma equipa perigosa, mas o ano passado éramos mais. E outro ponto onde eu considero que o Benfica também é, não vou dizer bastante fraco para não ferir aqui suscetibilidades, mas é bastante permeável, é, por exemplo, no espaço, o espaço chamado entre linhas, que é, por exemplo, para perceber-se bem, que é o espaço entre a linha defensiva e a linha média, ou seja, esse espaço que normalmente fica ali mais ou menos à frente da grande área, ou um pouco à frente do meio campo. Portanto, o espaço que está entre a linha defensiva deles e a linha média, eu acho que é sempre mal preenchido, porque eu também considero que os 2 médios, ou seja, qualquer médio que eles têm, daqueles médios chamados médios centrais, que o Benfica normalmente joga em 4-4-2, em que joga com 2 médios centrais, e eles têm no plantel para uns 5 que podem jogar naquela posição, mas na minha opinião, para o sistema tático que os Jorge Jesus utiliza, nenhum deles tem as componentes e as características necessárias para interpretar bem aquele sistema tático,
e até o papel que o Jorge Jesus pudesse querer para aquele sistema tático e para aquela ideia de jogo. Ou seja, eles precisavam exatamente de jogadores tipo Sérgio Oliveira e Uribe, que eram jogadores que interpretam aquele papel na perfeição, e eu acho que é uma grande lacuna que eles têm, por muito que sejam jogadores que, do ponto de vista técnico, tenham alguma capacidade. Weigl, Tará podem ter capacidade técnica, podem ter alguns capacidade de finalização, Pizzi e tudo mais, mas lá está, nós temos a olhar apenas para a componente ofensiva de dois médios que até estão naquela posição muitas vezes para assegurar o equilíbrio defensivo, as coberturas, a organização da equipa e depois, claro, que pensar mais à frente na parte ofensiva. E nesse aspecto eu acho que é um grande déficit que eles têm, é uma lacuna, porque eles não conseguem cobrir bem esse espaço, ou não são agressivos nessa zona do campo, ou então esses jogadores se posicionam sempre em zonas mais à frente do campo, e esse espaço fica sempre por preencher. Portanto, eu acho, para terminar, eu acho que é um espaço que há de ser muito aproveitado pelo Porto, e é um tipo de jogo, e é um tipo de movimentos em que o Porto, na verdade, é bastante forte, principalmente por aqueles seus jogadores mais criativos, possivelmente não vão jogar os três no jogo de quarta-feira, vamos ver se o Luís Dias joga ou não, mas tanto o Corona como o Otávio são muito, como vocês sabem, são muito fortes a vir de trás e a vir muitas vezes até do corredor lateral e entrar em diagonais para esse espaço central, a entrar na zona da grande área para finalizar ou dar uma assistência. O Luís Dias se jogar também, e outro jogador de um movimento diferente e com umas características diferentes, principalmente se não jogar sozinho, que é o que eu acho que vai acontecer, o Marega é especialista em entrar nesses espaços. Agora, se ele jogar sozinho, já falámos isto nos outros programas, não vale a pena falar muito, mas se ele jogar sozinho, obviamente que ele vai estar mais fixo, e por muito que ele tente fugir, mas vai estar mais fixo e vai estar mais posicional e vai estar, entre aspas, mais marcado pelos centrais. Mas se ele jogar, como eu acredito, com uma linha de dois na frente, com o Taremi mais fixo, a marcar um bocado mais posição, e sempre os dois a tentarem fazer desmarcações de ruptura, mas basicamente para ser sempre o Taremi o jogador mais fixo e o jogador mais posicional, e o Marega sempre a vir do corredor e a vir em diagonais em velocidade, a explorar a profundidade e aproveitar esse espaço. Sinceramente, eu acho que vamos criar muitas dificuldades ao Benfica, porque, para além disso, para também mesmo terminar, eu acho que o setor mais fraco deles, para além dos dois médios que eu referi, é concretamente o setor defensivo, ou seja, dois laterais sempre bastante sofríveis a defender, principalmente a fazer aquilo que eu disse que os jogadores do Porto têm que saber fazer bem, que é fechar o espaço interior, principalmente desde que o André Almeida se lesionou, que era o único que ainda fazia isso mais ou menos bem. Gilberto até pode atacar relativamente bem, mas lá está, é o que eu digo, os defesas estão primeiro para defender e não para atacar. A defender, para mim, tem bastantes dificuldades a ocupar esse espaço. O Grimaldo, ainda não sei se vai jogar, mas tanto joga ele como joga o Nuno Tavares. São dois jogadores que têm muita dificuldade a fazer isso. A única coisa positiva no sentido deles é que, obviamente, o Grimaldo com bola e no processo ofensivo tem mais capacidade, no cruzamento, no drible, mas a defender, para mim, é um jogador banal. E os centrais, também acho que não é preciso falar muito. Acho que nós já vimos e já conseguimos perceber que os centrais do Benfica, embora sejam jogadores de renome internacional, e é por isso que eu falava há bocado dos nomes que as camisolas não jogam, de renome internacional, com grande experiência e grande projeção no mundo do futebol enquanto referências, no rendimento no campo, têm muitas dificuldades no que é o posicionamento, no que é o controle do espaço entre pó-central, do que é o controle da profundidade, quando uma equipa, por exemplo, tenta apostar bastantes vezes bolas nas costas. Os jogadores com a linha defensiva alta, como estas equipas grandes jogam, têm que ter sempre centrais, ou pelo menos um deles tem que ser bastante forte a controlar a profundidade, que é os do Porto são, principalmente se jogar o Pepe e o Mbemba, são dois que fazem isso bem. Se jogar, por exemplo, o Diogo Leite já não faz isso tão bem, mas sabemos que o outro faz na perfeição. Portanto, pronto, eu acho que por aí é outro ponto que o Porto pode apostar e vejo mais ou menos esta situação. Para terminar, não sei se alguém quer mais acrescentar alguma coisa. Patrick, não queres dizer mais nada? Nuno Lobo, perdemos. Está aqui. Não, ok. Sim. Que é para terminarmos mesmo. Sim. Estavam-me a ligar e eu perdi-vos agora a imagem. Não tem problema. Ok, pronto, vamos também terminar. Eu acho que já olha, também. Bruno, sim, diz. De certeza que depois vocês logo veremos
tenho um palpite dos diabos que vai ser o jogo também, mais para lá para a segunda parte, do Tony Martínez e do Evan Nilsson. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Muito bem. Pronto, fica então marcado para a próxima semana. Tenham um bom Natal. Já agora, desejo-vos a vocês que costumam estar aqui no nosso fórum um bom Natal. E a gente marca então encontro para aqui na próxima semana. Dizer a quem nos segue aqui no Facebook, que hoje estivemos aqui no Facebook, estivemos na Twitch, também no YouTube em direto, que podem seguir aqui os nossos conteúdos na página Super Portista. Todas as semanas temos conteúdos novos e temos também o relato com alma do Edmundo Lisboa aqui nesse jogo com o Benfica, como temos todos os jogos. Portanto, continuem a seguir a página Super Portista, a partilhar os nossos conteúdos e também a comentar para participarem também aqui neste fórum semanal. Continuação de uma boa noite, um bom Natal. O Patrick está ali a dizer que quer dizer mais alguma coisa. Patrick, para terminar. Estas prendas. Faz favor, Patrick. Não, é só para perguntar ao Telmo que está em Lisboa. Eu já disse ao Bruno que ia perguntar se por acaso viu aí por Lisboa se treina-se agora cotoveladas, ou isso já se inclui nos treinos, ou porque agora já partiu ali um quadro da cabeça e... não, é que eles têm agora um acordo com dentistas e assim, tem uma rede de dentistas e é um novo negócio, negócio. Agora com estas depois com os tempos de crise assim, tem que ser inovativo. A porta 18 já não dá para tudo, agora já inovação. Pessoal, boa noite, bom Natal, até para a semana. Feliz Natal. Obrigado. Natal começa dia 23. Exato, esperamos bem que sim. Um abraço, então, tchau. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Super Portista. Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que dizes. Nós somos o Futebol Clube Porto ou não somos o Futebol Clube Porto? Sim, mas tens que apresentar resultados.